Saudações com alegria a todos vocês, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Igreja fundada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Estamos no ano 2025 anos. 2025 anos do fundamento da Igreja de Jesus aqui na Terra. Nosso calendário é DC, depois de Cristo, porém faz 2025 anos que Jesus aproximadamente veio ao mundo, nos trouxe a palavra de Deus, edificou essa igreja aqui na terra, morreu por ela, morreu pelos salvos em Cristo para formar esse corpo único a nível mundial, onde o único cabeça é Ele, Jesus Cristo. E com a autorização de Deus, a palavra de Deus veio ao mundo, se fez carne em Cristo. Depois que Ele nasceu, começou a falar. Ali estava e está registrado hoje nas Escrituras a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Porém, com alegria a gente saúda todos vocês, meus amados ouvintes desse canal, ouvintes desse veículo de comunicação, como assim a gente queira chamar, porque a comunicação é de Deus, tudo foi Deus que criou, para a honra e glória dele. E a comunicação hoje nos faz mais prático a gente pregar o Evangelho para todas as nações, através desses veículos de comunicações. Porém, meus irmãos, convido vocês a gente meditar na palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas, à luz da própria palavra do Senhor. E para isso a gente ora e pede a Deus sabedoria, porque só Ele tem a verdadeira e a única sabedoria e verdade que vem do alto, do Pai das luzes, do mais alto e sublime trono, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus vivo, Criador de todas as coisas, e nosso Pai também através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Porém, a gente vai orar e pedir sabedoria a Ele, dizendo: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Senhor, sabedoria, para que a gente entenda a sua palavra como realmente o Senhor quer falar conosco. Fala, Senhor, abre nossos ouvidos, abre o nosso intelecto, abre as nossas mentes com entendimento, e através de seu Santo Espírito, que Jesus assim nos concedeu, enviado por ti, ó Deus, nos faça entender a sua palavra com a tua sabedoria, Pai, que vem do alto. Abençoa a mim, que estou lendo e meditando, e abençoe a todos aqueles que também, através desse canal de comunicação, meditando, estão conosco. Dai-nos sabedoria e com compreensão, para a gente ter também o entendimento de obedecer a Tua palavra. Dai-nos, Pai, da água viva que Jesus nos dá. Dai-nos, Pai, o pão vivo que o Senhor enviou e que desceu do céu, que é a Sua palavra, que mata a fome de todo ser humano e espiritual. Todo aquele que ouve e crê na Sua palavra, bebe da água viva que Cristo dá, se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é o alimento, a Tua palavra, que nos faz assim, a gente matar a fome espiritual. Bem-aventurados aqueles que ouvem e que creem na Sua palavra, porque nunca mais terá fome. Bem-aventurados aqueles que ouvem e creem na Tua palavra, Senhor, porque jamais terá sede. Porque é sabedoria Tua, Pai, é poder Seu. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Jesus, pela salvação, através de Seus ensinamentos, através do crer e obedecer a Tua palavra, através do Seu sangue manado na cruz, que o Senhor derramou na cruz, para perdoar todos aqueles que se arrependem e se voltam para Deus, para obedecer a Deus, e passa a viver adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém. Meus irmãos, o texto que a gente vai meditar
De início, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 7. Depois a gente vai lendo, conforme Deus assim vai nos governando, porque Deus vai nos iluminar e fazer a gente estudar a palavra dele à luz da própria palavra, à luz do Espírito Santo que comigo está e com todos vocês também, meus amados e queridos ouvintes desse canal. Assim nos diz a palavra do Senhor. Título da leitura: Carta à Igreja em Efésio. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Efésio escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cordeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Aqueles que se declaram apóstolos e não são, vocês conheceram por intermédio do Espírito Santo. Achastes mentirosos aqueles que mentirosos se dizem apóstolos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, diz o Senhor, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de meu Pai. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja de Efésio, enviado por Jesus Cristo. Meus irmãos, um ensinamento muito bom que é a palavra de Deus, e melhor ainda quando a gente faz assim à luz das Escrituras. Jesus aqui repreende a igreja daquele tempo e até a de hoje mesmo, das coisas que não agradam a ele, para que a gente deixe e se corrija através de seus bons conselhos. Mas também ele reconhece as boas coisas que existem em nós e aconselha que a gente permaneça naquilo que agrada a Deus e renuncie àquelas coisas que não estão agradando a Deus. Ele fala nas obras dos nicolaítas, povo idólatras, povo adúlteros, e que ele pede que retire essas coisas no meio de sua igreja, porque a igreja é santa e pura. Se arrependam, ele diz, se arrepende, porque senão eu tiro o candeeiro de vosso meio. Mas se vocês se arrependerem e voltarem para o primeiro amor, Jesus está de braços abertos a continuar abençoando e cada vez mais purificando essa igreja que ele purificou com seus ensinamentos de sua palavra e com o sangue que ele derramou na cruz por esse povo santo. E foi para isso que ele nos chamou, para a santidade. Quando ele tirou o povo de um mundo pecaminoso e trouxe para formar a igreja, foi para ser um povo santo,
governado por Ele mesmo, unicamente por Ele, o único cabeça da igreja, e pelo Espírito Santo que Ele assim nos concedeu, para a gente ter a sabedoria, o intelecto dado por Deus através do Espírito Santo, para a gente deixar as obras malignas, as coisas que não agradam a Deus e continuar em santidade, porque para isso Deus nos chamou para a gente viver em santidade. Diz Deus através do apóstolo Pedro. Pedro foi usado pelo Espírito Santo e repete o que Deus havia dito e diz diretamente através de sua palavra registrada na Bíblia Sagrada: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e enviou Jesus para santificar um povo, para separar um povo do mundo, porque Jesus não veio trazer união ao povo do mundo, à terra. Jesus veio trazer a espada para separar um povo do mundo pecaminoso e lavar e purificar esse povo através da palavra, dar o discernimento de que errados estavam, se arrepender da velha criatura, que o arrependimento é Deus que dá, e depois que se arrepende, a gente se torna lavados e remidos no sangue de Cristo, puros e limpos, e nos dá o Espírito Santo. E aqui nessa epístola, nessa carta que Jesus autorizou o anjo trazer para a igreja de Efésios, diz assim: falou das obras que a igreja não estava agradando a ele, que tinha de deixar e que voltasse para o primeiro estado de pureza, de santidade, se arrependesse, para que permanecessem um povo santo, um povo limpo, através de seu sangue. Mas também Jesus reconhece e diz: tenho a favor de vocês, que vocês reconheceram aqueles que, mentindo, querem se passar de uma forma mentirosa por apóstolos, e não são, eles são mentirosos, e vocês reconheceram. E também tem a favor da igreja, porque a igreja odeia ou odiava as obras dos nicolaítas, que é a idolatria, que é a prostituição, que eram as coisas que não agradam a Deus, e Jesus disse: eu apoio também, porque eu odeio essas obras malignas também. E apoiou a igreja também, que não apoia as ideias dos nicolaítas, a prática daquele povo pecaminoso, idólatras, adúlteros, e pede que a igreja dele continue afastado dessas coisas que não agradam a Deus. Mas diz que é a favor deles também, porque eles souberam discernir aqueles que, se mentindo, querem se passar por apóstolos sem ser. E aí Jesus nos deu um ensinamento de como a gente conhece a boa árvore, que é pelos frutos. Uma árvore boa só pode produzir bons frutos. A árvore má produz frutos má. Jesus disse que a árvore boa é conhecida pelos frutos bons. E, meus irmãos, a gente vai comparar aqueles que se dizem ter a doutrina apostólica, até de líderes, que se dizem de uma forma mentirosa que são apóstolos e não são, como o texto aqui diz, porque quando a gente vê os ensinamentos da palavra de Deus e que eles ensinam doutrinas e preceitos de homens que são contrários à palavra de Deus, então são frutos malignos que não podem estar na boa árvore. Não podem serem apóstolos, porque os apóstolos de Jesus Cristo pregaram os ensinamentos de Jesus e, além de pregar, viveram em obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. E aqui a carta aos Efésios, ele diz: eu conheço as suas obras, tem a parte boa. Vocês sabem discernir aqueles que se dizem de forma mentirosa que são apóstolos e não são. É fácil comparar. Compare a árvore e o fruto. O fruto é bom, a árvore é boa. Então, o pregador, o homem que se diz de Deus,
a mulher, o membro da igreja, ele é filho de Deus sim, se ele obedecer à palavra de Deus, se ele viver de conformidade aos ensinamentos da palavra de Deus. Como é que eu sou um líder religioso, um exemplo, e não prego, ou se prego, não vivo a palavra de Deus? Por exemplo, existe parte na Bíblia em que um apóstolo escreve dizendo que haverá épocas que muitos iam proibir uma coisa santa e abençoada constituída por Deus, o casamento. O casamento é santo e abençoado por Deus e muitos iam renunciar, assim, excluir e proibir. Como é que se pode proibir um líder de igreja? Eu mesmo sou evangélico porque apoio e creio no Evangelho de Jesus Cristo e quero vivenciar o Evangelho, a boa nova que Cristo assim nos ensinou. Obedecer o Evangelho de nossa salvação e crer com obediência. Aí como é que eu digo que sou apostólico, mas vivo contrário à palavra de Deus? Eu aceitar um líder, um pastor, por exemplo, solteiro, é uma opção. Para os membros, não é obrigado a ser casado, tudo bem, um membro de igreja, mas um líder de igreja, os pastores orientados pelos apóstolos, é bom que eles sejam irrepreensíveis, casados, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não sejam gananciosos, mas sejam educados e que saiba educar os seus filhos na sã doutrina para poder governar a igreja de Deus. Ora, se o cidadão ele não é bem casado, ele não tem uma experiência vivenciada num bom casamento, num bom relacionamento de uma vida a dois, se ele não educa bem os seus filhos, como é que ele vai governar bem a casa de Deus, a igreja de Deus? É o que a palavra de Deus orienta. Como é que se diz apostólico e proíbe o casamento para os líderes, para os pastores, para os diáconos, para os presbíteros? Está fora de conformidade. Os apóstolos, os irmãos, Pedro, por exemplo, era casado? Sim. Como é que tu prova, pregador? Ora, Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, ele tinha esposa, e tanto que eles orientam os maridos a amarem as suas esposas como Cristo ama a igreja, e orienta as esposas a amarem e respeitarem os seus maridos e serem submissas aos seus maridos, como a igreja está submissas e obedecem a Cristo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, a palavra de Deus diz, através dos apóstolos, que a mulher seja submissa ao seu marido e que, do jeito que Cristo é o cabeça da igreja, o homem, o varão, o esposo, seja o cabeça da mulher e de seus filhos, da sua família. Essa é a doutrina apostólica, registrada está na palavra de Deus. Aí como é que proíbem, como o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, escrevendo a Timóteo, diz que haveria de vir pessoas que iam proibir o casamento, proibir de líderes serem casados. Meus irmãos, como é que um líder de uma igreja solteiro, ele vai ter apenas uma experiência teórica? Ele não vai ter uma experiência de um casamento vivenciado, de uma vida a dois. Ele não vai ter uma experiência de ter filhos. Teoricamente, ele vai ter, pelo que me disse, estudos teóricos, ele vai ter uma experiência teórica, mas a experiência vivenciada, jamais um solteiro vai ter uma experiência vivenciada para aconselhar casais. Aí vamos dizer, tem um pastor solteiro, totalmente fora da palavra de Deus. Aí tem uma palestra de casais, encontro de casais. Quem vai fazer a palestra? Quem vai encerrar a palestra? Um solteiro, um pastor solteiro.
onde ele não tem uma experiência vivenciada no casamento, onde ele não sabe o que é ser uma vida a dois, um casamento, onde ele não sabe o que é ser pai. Aí vai explicar e fazer a palestra em cima da experiência teórica e não vivenciada. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário que ele seja casado, marido de uma só mulher, que ele saiba educar bem seus filhos para poder governar bem a igreja do Senhor. Porque se ele não sabe governar bem a sua casa, a sua família, como é que ele vai governar a igreja de Deus? Isso aí é algo muito verdadeiro, é algo apostólico. É algo apostólico. O líder de igreja, é bom que ele seja do jeito que a palavra ensina. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, Pedro era casado, e enfim, todos eles aconselham que o marido ame sua esposa como Cristo ama a igreja. É muito profundo. E que a esposa ame e seja submissa ao seu marido, como a igreja ama e está submissa a Cristo. Que como Cristo é o cabeça da igreja, o homem, o marido, seja o cabeça da mulher. Um bom ensinamento para que o líder de igreja seja a doutrina dos apóstolos que recebeu de Cristo. Aí dizem, Jesus era solteiro, Jesus tinha que vir puro, ele não podia ser gerado pela corrupção humana, e ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, não teve relacionamento para que através de seu sangue puro como carmesim, ele purificasse todos aqueles que se arrependem do mundo pecaminoso, das obras pecaminosas, sejam lavados e remidos no seu sangue, como cabeça da igreja, mas que seus membros sejam obedientes à palavra de Deus, principalmente os líderes. A doutrina apostólica é essa. O celibato para os líderes de igreja não é de Deus não, porque o apóstolo diz que é doutrina demoníaca, aqueles que proíbem o casamento. Porque o casamento é uma instituição constituída por Deus, tanto o casamento como os alimentos, para os infiéis, ou para os fiéis. E quem considera o celibato para os líderes de igreja são os infiéis, mas os fiéis, eles abraçam o casamento, eles dizem sim ao casamento, eles têm a experiência vivenciada como pai, eles têm uma experiência vivenciada como esposo, para aconselhar nas palestras e dar conselhos aos casais e para ser um bom exemplo. Porque o casamento, Deus preparou para os fiéis, para os que são obedientes à palavra de Deus. Para os fiéis, assim serem casados, marido de uma só mulher, e serem apostólicos. Como é que eu digo que sou apostólico, como a Bíblia diz, que vocês conhecem a árvore boa pelo fruto bom. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Se é obediente à palavra de Deus, é de Deus. Aí como é que a palavra de Deus proíbe que a gente adore aquilo que não tem vida? Porque Deus é um Deus vivo e só a Ele a gente deve adorar. Aí colocam imagens de gesso, imagem de pau, imagem de barro, de ouro, de prata, e mandam adorar, se a palavra de Deus diz que isso aí é abominação diante de Deus. O próprio Deus, lá em Isaías 45, diz: nunca falei em segredo nem em lugar nenhum na terra aos descendentes de Jacó, nunca mandei eles buscar em vão, nunca mandei ninguém me buscar através das imagens de esculturas. Aí diz: congregai-vos e vinde vós que escapaste das nações, daqueles que nada sabem, porque não têm o Espírito Santo, aqueles que carregam o lenho de suas imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não escutam.
são obras mortas, feitas por mãos humanas. E o ser humano que recebeu vida, se move, tem um intelecto, ainda se ajoelha perante uma obra morta, e dizendo, comparando aquela obra morta com Deus, isso é abominação diante de Deus. Isso é contra a doutrina apostólica. A doutrina apostólica é que a gente só adore a Deus. Vocês lembram o apóstolo Pedro, que foi um dos 12 apóstolos, quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio foi adorar ele, se ajoelhar e disse: levante-se que eu sou homem também, igual a você. O que ele quis dizer? Adore somente a Deus. Você lembra da revelação que está em Apocalipse? João, quando viu o anjo, quis adorar. O anjo diz: não faças tal. Não me adore, porque eu sou apenas um conservo teu, dos santos profetas e de todos aqueles que amam ouvir e obedecer a palavra de Deus. Adore somente a Deus. João teve essa experiência como apóstolo. Pedro teve essa experiência como apóstolo de não receber adoração. Aí como é que eu vivo sentado num trono, às vezes com meu anel de ouro, às vezes com uma coroa tipo mitra, e muitos ajoelhados nos meus pés, beijando meu anel, contrário à palavra de Deus. Quem exige adoração está sendo contrário a Deus, que só a Deus devemos adorar, esse Deus vivo. Quando a gente for confessar os nossos pecados uns aos outros, a gente deve confessar, às vezes, comunitariamente, conversando, ou confessa nossos pecados ao próprio Deus e pede perdão a Ele se estiver arrependido, e Deus nos concede o perdão, mas não dobre seu joelho diante de homens para confessar pecados a eles, porque Deus só deu a ordem de todo joelho se dobrar e toda língua confessar somente a Jesus. E a gente vê por aí muitos dizendo-se apostólicos, sentado dentro de uma casinha, fila de um lado, fila de outro, de pessoas se ajoelhando de lado diante deles para confessar pecados. Eles dizendo que eles receberam de Deus isso. Nunca! Deus só deu autorização para que todo joelho se dobre e toda língua confesse somente a Jesus Cristo. Deus deu a autorização da gente pregar. A doutrina apostólica é essa. Está escrito, e verdade é, que nós só temos um mediador somente entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi o único que até o presente momento morreu e ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Mas ainda vai ter a segunda ressurreição no dia da segunda vinda de Cristo. Todos ressuscitarão. Os que praticaram o bem e obedeceram a palavra de Deus para a glória. Os que continuaram na incredulidade, desobedecendo a Deus, para a vergonha, para o lago de fogo, para a segunda morte. Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é Deus daqueles que receberam vida e vida em abundância em Cristo. Aqueles que recebem os ensinamentos de Cristo, que Cristo passou para os apóstolos. E até hoje, esse está registrado nas santas e sagradas escrituras, na Bíblia Sagrada, que no dia de Pentecostes para cá, o Espírito Santo desceu com essa palavra de Deus, repartida como línguas que de fogo, para que todos os povos, línguas e nações tenham a palavra de Deus traduzida e interpretada na sua própria língua. No dia de Pentecostes, várias nações estavam ali falando línguas diferentes, mas cada um ouviu aqueles discípulos ou aqueles apóstolos pregando as grandezas de Deus, e cada um entendeu as grandezas de Deus na sua própria língua. Eles disseram: pois que esses homens não são judeus, por que é que nós estamos ouvindo eles falar nas grandezas de Deus na nossa própria língua? Coisas que no Antigo Testamento só ouvia-se falar de Deus no linguajar de uma única nação judaica. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo,
aconteceu o que Deus falou, que enviaria o seu Santo Espírito sobre toda a carne, ou seja, toda a nação. E para se cumprir o que Jesus falou também, que não nos deixaria órfãos, mas nos daria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que nos ensinaria tudo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce com a palavra de Deus sobre línguas, sobre aqueles discípulos, sobre os apóstolos, e o povo viu línguas repartidas como que de fogo, repartidas agora, não mais somente para uma nação, mas para todos os povos, línguas e nações. Cada um tem a palavra de Deus hoje, escrita em sua Bíblia sagrada, na sua própria língua. Cada nação hoje, o brasileiro, o argentino, os alemãos, os judeus, hoje não existe mais diferença entre nação. Todos têm a palavra de Deus escrito na sua própria língua, e os salvos são tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar para ouvir, crer, entender e obedecer essa palavra e nascer de novo em Cristo Jesus. Portanto, a doutrina dos apóstolos é fácil saber. A árvore é boa se os frutos forem bons. Você conhece a árvore boa pelos frutos. Prove o fruto. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Prove o pregador, prove aqueles que se dizem igrejas do Senhor, vejam o que eles pregam. Confira na Bíblia Sagrada, se eles pregarem realmente o que veio de Jesus Cristo, passou pelos apóstolos e hoje está registrado na Bíblia, é de Deus. Se não estiver na Bíblia, se não estiver de conformidade com o fundamento na palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas são doutrinas e preceitos de homens. E esses que dão ouvido às doutrinas e preceitos de homens vão chegar lá enganados, procurando coisas que não existem, porque foi pregado pelos homens. Mas tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada foi Jesus. Foi Jesus que explicou e deixou escrito para os apóstolos, e dos apóstolos ser transmitido para a gente hoje, ser registrado através do Espírito Santo, do dia de Pentecostes para cá. Cada um tem sua Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, escrita para cada povo, língua e nação, entenda a palavra de Deus na sua própria língua e seja salvo tantos aqueles quanto Deus, nosso Senhor, chamar para ouvir, crer e obedecer os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Quem crê e obedecer, lavado e remido é no sangue de Cristo, porque recebe o arrependimento dado por Deus e passa a crer, e lavados e remidos são no sangue do Cordeiro, e pela misericórdia e graça de Deus, convidados para entrar na cidade santa pela porta e viver eternamente se alimentando da árvore da vida, isto é, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo. A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, meus queridos e queridas irmãos, ouvintes desse canal, louvado seja Deus, hoje e eternamente. Amém.